Ah, eu acho que todos os tempos têm impermanência, né? Esse aqui especialmente. Então, a impermanência ela é alguma coisa a mais do que simplesmente a impermanência, especialmente como está se oferecendo nesse momento, né? Porque a gente está persistentemente com a realidade convencional quebrada, né? A gente está vivendo isso, né? Então é um tempo muito interessante, porque por um lado é um tempo desafiador, uma vez que o que a gente chamaria de vida normal não é possível, né? E isso acarreta uma série de obstáculos assim, em várias direções. Mas, por outro lado, é muito direto o ensinamento do Buda, né? Então, os mestres eles sempre vão falar sobre esse aspecto ilusório da realidade, o fato de que existe uma impermanência, mas a gente duvida um pouco, né? As pessoas duvidam um pouco, assim. Agora, quando isso se estabelece e não afrouxa, né? não muda e segue assim, então esse é um tempo muito extraordinário. É um tempo onde a gente deveria realmente pensar, bom, eu vou fazer o quê, né? É assim, porque a gente vai lembrando que as nossas vidas, elas em boa medida não foram inventadas por nós, né? A gente vai entrando num tipo de bolha e vai procurando um lugar que a gente consiga encaixar dentro disso, né? Mesmo as escolas, elas terminam sendo isso, né? Elas ficam uma ponte que nos permite ir das nossas circunstâncias até as possibilidades, os lugares possíveis para nós, né? Então, nesse tempo, nós somos convidados a não considerar mais tão seriamente as opções como elas estão apresentadas. Eu acho que há duas razões principais. A primeira delas é que a impermanência está muito clara. Então, aquilo que parece que é um conjunto de opções e uma realidade mais ou menos definida, ela insiste em se mostrar frágil e não confiável, né? Por outro lado, se nós olhamos o próprio tecido do que está sendo proposto como mundo para nós vivermos, nós vemos que esse conjunto de referenciais ele é totalmente insustentável. Ele já é insustentável. Então, mesmo sem as crises atuais, nós temos uma crise de base, que é o fato de que nós estamos com aquilo que nós chamamos a nossa realidade, o nosso desenvolvimento, os nossos objetivos, nós estamos destruindo as opções de vida do planeta, né? E eu não vejo nenhum arcabouço teórico que possa lidar com isso, que não seja a própria compreensão da vacuidade. Não vejo assim. Se nós substituirmos realidades de um tipo por outras, considerando que essas outras realidades são sólidas, a gente não consegue resolver a questão. As múltiplas tradições também que se estabeleceram dentro de uma perspectiva mecanicista, como se a realidade ela fosse simplesmente um movimento automático das coisas, um movimento pré-determinado das coisas, ele também não resolve. Se nós olharmos simplesmente sobre a perspectiva das estruturas kármicas, das ações passadas que nós fizemos, outros seres fizeram também, a gente não vai encontrar nenhum tipo de solução. Então, os ensinamentos budistas, eles mostram como as realidades elas são construídas de modo não dual com a própria mente. E eu acredito que nós vamos precisar atravessar fazer essa travessia em direção a essa visão. E o nosso tempo ele não é muito longo, né?
complicações que advêm das fixações das nossas visões às realidades limitadas, eles são, a consequência dessas ações está muito visível, está muito, assim, muito direta. Aquilo fica completamente desnudo, né? Nós estamos vendo, por exemplo, que as visões antigas, elas surgem num tempo de crise, elas surgem numa perspectiva sectária, como se o tempo fosse curto. As pessoas, então, elas tentam simplificar e se fixam em verdades limitadas e insistem aquilo até o fim, assim, considerando os outros como inimigos. Então é muito comovente isso, assim, né? E essas múltiplas visões limitadas, adversariais, elas não resolvem, elas não têm a possibilidade, né? Nós poderíamos pensar que a radicalidade, ela teria o poder de, uma vez assumindo uma posição preponderante, ela levar a humanidade, ou levar um povo, ou levar uma nação numa direção favorável. Mas isso não é possível. Então nós não estamos mais num tempo em que haja efetivamente algum poder para ser usurpado, porque a base da nossa ação enquanto sociedade está sendo destruir o suporte da vida. E quando nós destruímos o suporte da vida, nós perdemos totalmente o poder, assim. Então, já não é mais uma questão de saber quem é que vai administrar ou quem é que vai assumir o poder. É uma questão de que a lucidez precisa surgir. Então, novamente, na perspectiva budista, isso está completamente trabalhado, né? Amadurecido, olhado por muitos diferentes mestres, por vidas sucessivas, por um tempo essencialmente incontável, onde o Buda vai apontar a estreiteza da visão, vai apontar as bolhas, os lokas, as realidades estreitas, que são perspectivas, é um tipo de clareza que vem desde as tradições pré-budistas. A palavra loka, ela já está presente na tradição védica, significando mundos inseparáveis das mentes dos seres que operam ali dentro. Então, as nossas ações, elas vão produzindo esse movimento subsequente de situações que vão progressivamente fazendo as pessoas e os grupos humanos a percorrerem os vários reinos do samsara. Então a gente termina encontrando a roda da vida inevitavelmente. Assim. E nós vamos andando e os infernos se aproximam, no sentido de que as ações negativas, elas terminam produzindo seus efeitos. É como se nós não tivéssemos uma possibilidade de clarificar a mente, ultrapassar isso. Ainda que os ensinamentos sobre o karma, eles tenham sido trazidos pelo Buda, esses ensinamentos, eles não são o topo da clareza, eles são os ensinamentos sobre o samsara, sobre o funcionamento do samsara. No entanto, o Buda ensina como que nós ultrapassamos as estruturas kármicas, mesmo que sejam de vidas. E como que nós podemos ultrapassar a necessidade de seguir tudo aquilo que é negativo que está sendo estabelecido. Então o Buda, ele traz esses ensinamentos, né, que parece que são ensinamentos para esse tempo. Assim. Como que a gente pode ultrapassar as ações negativas que a gente tenha desenvolvido e como que nós podemos ajudar os outros seres também a ultrapassar isso. E como justamente essas ações negativas que a gente fez em outros tempos é que estão justamente trazendo os obstáculos que nós vivemos hoje. Por vezes, nós temos uma visão mística do karma, mas o karma ele pode ser entendido de uma forma muito direta, não como a existência de alguém que vai impor o karma sobre nós ou que vai
executar o julgamento e a condenação com respeito às ações que a gente tenha exercido, né? Na verdade, o karma, ele vem como uma limitação da nossa própria visão a partir das ações que a gente tenha feito. É uma coisa assim. Então, na medida em que nós nos fixamos de algum modo, então nós temos uma limitação de visão. Mas nós não vemos essa limitação de visão. Nós simplesmente seguimos as ações como se elas fossem completamente lúcidas. Nós temos uma visão de mundo. Assim. Dentro dessa visão de mundo, nós simplesmente nos movemos. Como alguém que joga um jogo de tabuleiro. A pessoa simplesmente ela move as peças e aquilo é a inteligência que brota dentro daquilo. Então, o karma é justamente o fato de nós ficarmos presos às estruturas que a gente mesmo construiu. Mas a natureza que constrói as estruturas, ela não fica presa pelas estruturas. Ela segue livre para construir outras coisas, mas ela pode ficar presa às estruturas. Então, isso significa, quando nós ficamos presos às estruturas construídas, significa que nós estamos sob o domínio do karma. Então, a palavra karma, ela é inseparável da palavra avidya. Inseparável disso. Inseparável da palavra marigpa, perda de rigpa, perda de lucidez. Nós não sabemos como é que está operando a nossa mente. A gente simplesmente reage às aparências como as aparências surgem. Então, isso é a estrutura kármica. Essa estrutura kármica nos leva ao longo dos 6 reinos. Então, por um lado, nós, karmicamente, enquanto sociedade, nós encontramos muitas coisas que seriam favoráveis, assim, que expandiram a vida humana e permitiram que a gente pudesse avançar, se estabelecer. Mas na medida em que nós fomos desenvolvendo essas ações, nós vamos ficando com a nossa visão presa. E hoje nós não conseguimos viver sem gerar lixo, sem destruir o ambiente, sem queimar carbono, sem queimar carbono fóssil, né? Sem minerar as montanhas, sem represar os rios, né? sem deslocar muitos materiais através dos oceanos, poluindo os oceanos, destruindo a vida, sem jogar plástico para todo lado. Nós não conseguimos viver de outro modo, sendo que todos esses elementos eles surgiram como sustentadores da vida por um tempo. Eles surgiram como coisas favoráveis. Então, karmicamente, agora nós nos defrontamos. A gente não apenas se defronta com o lixo acumulado pelas nossas ações, mas nós nos defrontamos com o lixo sutil acumulado, enquanto ações que a gente aparentemente não consegue deixar de fazer.